Grande Valmar. Valmar, em se tratando de pingo d'água, sempre tem um enfrentamento desse, né? Um negócio espiritual esquisito, né? Normal, cara. Se for fácil, ele não dá Cara, pra gente. Papai não dá pra eu, gente. eu tenho mais de 35 lives gravadas nesse período. Mais de 35. Acho que já tá quase 40. E nenhuma aconteceu isso. Nenhuma. Nenhuma. É Palavra mesmo? de honra. Nenhuma eu caí. Nenhuma. Quase 40 lives. Mas em se tratando de pingo d'água, aí tem É enfrentamento normal. É a guerra, neguinho. é guerra. Mas O então, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. é de Deus, é. Eu estava falando daquele DNA do pingo d'água, evangelístico, Hum, da capacidade sim. missiológica. Aí eu fiz vários adjetivos para justamente abrir para você comentar, do tipo, é evangelístico, mas é muito diferente. É evangelístico, mas não tem preconceito nenhum. É evangelístico, mas sofre crítica, às vezes, de alguns setores mais conservadores da igreja. É evangelístico, mas eu vejo pouca gente fazer. Então, eu queria que você completasse com um comentário, um aprofundamento dessa função evangelística do Pingo d'Água, com todas essas características que eu abordei aqui. Então, a análise que eu faço sobre isso, quando começou o Pingo d'Água, assim, no segundo momento, né, do início do Pingo d'Água, quando as pessoas chegavam, né, para a gente, iam congregando, a gente começou a congregar, Uhum. essa igreja ela foi formada dentro de uma base em Jacarepaguá, lá na Edgar Werneck, Edgar um pouco, Werneck. um pouco perto do Retiro dos Artistas ali. E Pechincha. aí, sim, Pechincha, freguesia Pechincha ali, né? Na divisa ali, né? Perto do cemitério. Não sei, acho que não era perto do cemitério, não. Não? Eu não sei. Não sei, cara, ali é. É Pechincha, é Eu não Pechincha. lembro de cemitério, enfim, mas é por ali, aquela É, confusão ali. é. As pessoas que. Aí tinha a base, a igreja funcionava dentro da base. Essa base era um casarão de 2 andares que virou 3 andares e funcionava também como uma república. A base tem esse viés de república, de receber gente, né? E os primeiros membros da nossa igreja, eles afetaram muito a gente. Tipo, a gente acabou pegando muito, por quê? Porque a maioria deles moraram com a gente na primeira base, entendeu? Então, por exemplo, tinha aquela menina que eu falei, que foi a primeira pessoa que morou na base, que Uhum. foi a Lara. Aí teve as meninas da Rocinha, as duas lourinhas da Rocinha, Deise e Débora. Teve o Sidônio, que já veio de BH, ele era do Caverna de Adulão, do Uhum. Geraldo e do falecido Fábio, nossos amigos. Então, assim, e dentre, cara, centenas de pessoas que às vezes moravam. Cara, teve um cara chamado André Luiz, que eu te juro, até hoje eu fico na dúvida se esse cara era um ser humano ou se era anjo, porque a gente sabe dessas possibilidades, né? A gente hospedou ele tipo um mês, 40 dias. Não tem dúvida se o cara era uma pessoa ou se o cara era anjo mesmo. Anjo encarnado. Sim, porque assim, são coisas que o comportamento dele era muito diferente da gente, que eu digo de ser humano, sabe? E, Maneiro, cara. e, Mas e, e por exemplo, de bondade. não é de bondade também, mas assim, ele era. Cara, eu não sei te explicar direito, só para você ter uma noção, o último contato dele, ele falou que ele estava indo embora, que ele precisava ir embora e tal. E ele, assim, eu conheci ele como um andarilho. Foi Uhum. no show do Lenny Kravitz, em Copacabana, Pô, que eu vi a capa do. eu Tu fui foi nesse show? nesse show, pertinho do Copacabana Palace. Na frente do Copacabana, É, show do Lenny Kravitz. o Um palco pouco estava antes, eu ali. tava. Hã? O palco estava montado em frente ao Copacabana Palace. Tinha até tinha até uma passarela, que os caras passavam ali pela passarela, direto pro palco. Exatamente.
palco gigante, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Um pouco antes, numa loja de disco, eu vi o disco novo do Lenny Kravitz, ele tava, tipo, mergulhado com aquela Fly V dele branca, guitarra, mergulhado numa piscina de sangue. Aí eu, pô, que capa louca demais, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí eu fiquei vendo o disco, falei assim, vou comprar esse disco, cara, porque tem alguma coisa, acho que esse cara converteu, velho. Porque, pô, o sangue que a gente mergulhado no sangue... Se fosse na Barata Ribeiro, era Modern Sound. Pode crer. Aí eu comprei o disco e fui ouvir. Cara, as letras desse disco, eu tinha certeza, o cara converteu. Aí logo depois, show no Rio, tem que ir lá. Uhum. E nesse show, cara, ele ministrou, cara. Foi uma ministração. Sim. E a gente teve várias experiências com Deus ali no show, com algumas pessoas. E quando acabou tudo, eu até levei, a gente levou umas flores para ele e tal. Mas quando acabou tudo, a gente estava na areia e eu conheci esse André Luiz, um andarilho, que estava ali, a gente conversou sobre Deus, ele correspondeu, eu falei para ele, pô, vamos com a gente para a base. Ele falou, não, eu tenho que fazer umas coisas aqui ainda, mas eu vou. Né? Ele disse que veio de São Paulo andando até o Rio. Né? Caramba, andando. Levou 6 dias. Aí aquilo ali já chamava atenção. Como assim, velho? Tá entendendo? Nossa, irmão, muito doido. Como assim, velho? E isso me deu vontade de ter essa experiência de ir andando, cara, do Rio para São Paulo para ver como é que é isso. Porque... Eu conheci uns caras que andaram daqui para a Amazônia, velho. Que isso, cara? Sempre tem os caras mais malucos, né? Tipo assim, não é que o cara andou tudo, mas pegando carona, andando, aí parava num lugar, aí pegava uma carona ou não, desviava um pouquinho da rota, continuava. O objetivo deles era chegar na América Central, mas eles pararam na Amazônia. Agora, tem uma loucura, porque aí você vai entender por que os caras fizeram isso. Os caras eram muito doidos. Oriundos do movimento hippie. Isso anos 80, final dos anos 70. Os caras me contaram, na verdade. Um deles se converteu e tal. Mas por quê? Porque eles tomaram um chá de cogumelo e eles ficaram numa viagem durante quase um mês na viagem por causa de uma tomada de chá de cogumelo. Esses chás são perigosos pra caramba. Uma tomada, os caras foram, aí passava, vamos dizer, 3, 4 dias, tomava de novo, aí passava uma semana, tomava de novo. E aí, essa pegada do chá de cogumelo levou uma viagem de mais de 30 dias, quase 40 dias, indo daqui pro Amazonas, irmão, a pé. Doideira. Loucura. Contado, ninguém acredita, né, bicho? Mas os caras são capazes, né, bicho? É muito longe. A gente foi de ônibus para Porto Velho, que é ali na Amazônia também, um pedaço da floresta amazônica ali. Do Rio para lá de ônibus foi 4 dias. Sim. Muito longe, cara. Com a igreja, com a galera da base, né, daqui do Rio. Imagina andando, pegando carona. O André, né? Aí o André, tu conheceu o André e ele tinha vindo de São Paulo andando e já era uma história ele veio louca. O André veio andando mesmo, andando. Ele falou que ele acordava com o sol nascendo e andando o dia inteiro. Enquanto tinha sol, ele andava devagarinho, parava, entendeu? Então, cada dia dele, ele falou assim, cada dia andando representa 1 hora de carro. Esse era o cálculo dele, entendeu? E aí eu fiquei pensando... na Galileia ali, Cafarnaum, aquela onda toda ali de Israel, os percursos eram feitos assim, né? Andando. De vila em vila. Mas, por acaso, não é por acaso, a gente não conversa, não é por acaso. Eu estava estudando essa geografia ontem. Esses lugares não são tão distantes, não, o Valmar. Não são muito distantes. Sim, não, são perto. 300 quilômetros tu faz tudo. Por exemplo, de barco, a travessia que Jesus fazia, essa toda hora ele pega o barco, é 13 quilômetros. Sim, eu sei. E, por exemplo, a circunferência da Galileia toda, que ele também não fazia, ele fazia meia circunferência, ou 3/4 de circunferência, a circunferência toda dá 200 quilômetros. Entendeu? Aí, sim. Para Paulo dá 600 quilômetros, um papo assim, entendeu?
Sim, mas eu digo assim, a dinâmica, né, de você andar, de você É. esbarrar com as pessoas que estão assim, não você pegar um avião daqui para não sei aonde e você, né, você não viu E nada, só viu o aeroporto. outra vibe de observação, né? Uma outra vibe. É. Aí, enfim, aí o André Luiz ficou lá, o André Luiz, ele lia. Ele era um cara de rua, na minha cabeça ele era um cara que morava na rua, um mendigo, andarilho, de BR, ponto. Só que ele muito manso, muito educado, falava muito baixinho. Cara, ele escrevia música, na base sempre teve muitos instrumentos, então tinha bateria, tudo. Ele tocava todos, tocava bateria absurdamente, absurdamente. E a gente tinha umas músicas que a gente estava querendo gravar, e ele escreveu em música, ele sabia escrever música, ele escrevia muito bem, muito rápido. A gente tocava assim, ele ia escrevendo, tipo assim, como assim? E aí eu lembro eu fazendo um blues, né? Tem um blues nosso de louvor assim, aí ele falou assim, não, cara, blues não toca assim não. As notas de blues são essas aqui. Aí ele pegava assim, aí fazia umas notas, e ele falou assim, o vocal não é assim, o vocal tem que ser muito louco. Aí ele ficava fazendo o vocal de blues, eu ficava olhando assim, isso no início. A É porque última coisa que eu falei, não, e o blues, cara, o blues ele tem uma técnica, velho. O blues tem uma técnica, tem todo um vocabulário próprio, toda uma tem, técnica própria, tem. toda uma profundidade mesmo, entendeu? É. Aí quando ele foi embora, Ó, o pastor ele. Balbino tá falando que a minha barba tá top. Isso aqui, Michael Balbino, você que gosta de história bíblica, eu vou te falar um negócio. Davi, ele era ruivo. Depois tu dá uma estudada lá, você que gosta de estudar, Michael Balbino, pastor. Davi era ruivo, meu bom, entendeu? E Davi, ele vem com sangue real, tá ligado? Jesus é sangue de Davi, tá ligado? Então isso aqui é para mostrar o profético de Davi no meu sangue, Michael Bobino. Corre atrás, Michael Bobino. Isso aqui não é tintura, não. Isso aqui vem do alto, né? Para É profeta a gente natura. falar, entendeu, o Valmar? Pode crer. Aí o André Luiz. Aí teve uma vez que eu falei assim, André. Não, ele falou assim, eu vou ter que sair para resolver uma parada. Eu falei assim, toma aqui. Aí dei 20 prata para ele. Aí ele falou assim, Uhum. não, cara, eu preciso de 5 só. Isso eu achei estranho. 5. Pô, o cara de rua, ele não faz isso. Você dá 20 para Não, ele pega os 20. O que sim. te der, ele vai pegar o que você Vai der. pegar Ele tudo, falou vai assim, não, pegar. cara, é muito dinheiro, isso eu achei estranho. Aí eu achei que ele já ia, não ia voltar mais. Aí eu falei, não, leva os 20, insistindo, não, leva os 20, traz o troco, irmão. Quer dizer, já era, não volta mais. Voltou. 2 dias depois voltou. Aí no final de tudo, teve várias situações, né? Aí no final de tudo, ele falou, cara, eu tenho que ir embora porque eu não consigo. A última coisa que ele falou foi essa, que eu fiquei quieto, fiquei pensando, e ele foi embora, a gente se despediu e foi embora. Ele falou assim, eu não consigo dormir aqui mais, porque o teto aqui é muito baixo. O teto é baixo. Aí foi embora, me abraçou, eu fiquei pensando nisso. Como assim o teto é baixo? Eu olhei pro pé direito da base, um pé direito até alto, né? Ah, Se tu vê outras casas assim, é um pé direito alto. Como assim o teto é baixo, velho? Sabe? Aí eu fiquei mas pensando, tu entendeu algum significado disso, Valmar, depois? não sei, mas o teto baixo, da onde ele vem, o teto é mais alto, não sei, tá acostumado a ficar. Entendeu? Não sei. O Mas cara assim, mora na rua. mas isso era as viagens dele, mas na verdade ele era um cara super dócil, super amoroso. Muito, muito. Não falava palavrão, falava baixinho, era justo, não era ganancioso. Cara, Isso não era comum. no meio daquela confusão dos malucos, nego ex-drogado, nego às vezes sem lugar para morar, vindo de confusão familiar. Naquele ambiente evangelístico de cuidar daquela loucura toda, o cara se destacava, né? Cara, olha só. Isso é incrível. Isso depois eu fui parar para pensar. As nossas bases, elas nunca tiveram conflitos. Tinha um dono do morro, teve uma vez que teve um dono do morro no início. Tinha o ex-usuário, tinha não sei o quê, mas assim, o máximo de coisa que acontecia na base era que, por exemplo, quando alguém saía, de vez em quando acontecia isso, levava um celular, levava um não sei o quê, alguém roubava, mas roubava assim, furtava, entendeu? E talvez por fraqueza, o cara, né, às vezes tem recaída, não sei o quê, ou então simplesmente ele quer recomeçar a vida e tá sem graça de pedir alguma coisa, ele pega um celular e leva. Isso Entendi. também, eu já treinava a galera, já falei, gente, isso Então, daqui é a casa de todo mundo.
Então, se você não quiser perder seu celular, não deixe ele, porque se perder, nem vem me reclamar, porque vai ser doação. Não fala que te roubaram, não. Foi Não, doação para as nações. Então todo Você, mundo já sabia. você foi avisado. Mas essa eu queria que você retratasse exatamente esse início da base, porque isso tem muito retrato de como é o DNA do Pingo d'Água, né? Sim. Esse é o DNA. Então, é isso que eu estou falando. Essas pessoas que estavam lá no início e que ficavam, né? Por exemplo, Agora, esse André ele ficou 40 dias. Você chegou aí na Vineyard, na casa que a gente tinha no Recreio? Você chegou aí? Sim, sim, sim. A casa era uma base, mas tinha umas confusões, cara. Tinha umas confusões. Do tipo bobeira, mas tipo assim, por exemplo, parecido com essas de Big Brother. Você vê que o confinamento é bem semelhante, mas essas tipo assim, negócio às vezes de um lava a louça, aí o outro deixou a louça que o outro não lava. Aí Não, o cara sim, sim. não cuida do banheiro direito, aí é uma reclamação, aí aquilo cria um mau humor no ambiente, coisas desse tipo, né? Mas é porque... Favelização de botar negócio de roupa no varal no lugar errado, aquele Sim. cheiro de coisa de roupa mal lavada, essas paradas. Aí porque a gente usava ali como templo, né, cara? Então, às vezes, eu ia lá no domingo e falei, pô, meu irmão, vocês estão pensando que estão aonde, rapaz? Aí botava, pô, isso aqui é lugar santo mesmo, botar essa pilha. Claro que não é, Não, não, eu entendo. Mas botava essa pilha para meter pressão, assim, e às vezes isso. Porque tem gente que é difícil, né? Como é que é? Viu fazeres, como é que é? Tem um termo bíblico que os caras falam. É gente que é dura, né, cara? Os caras são duros. Sim. É difícil, né? Só que, por exemplo, lá na Vínia, vocês, pastores, não moravam na base, entendeu? No Pingo d'Água, a gente morava. Então, assim, eles respeitavam muito. Então, assim, quando tinha briga entre eles, a gente resolvia, entendeu? Entendi. E era uma delícia resolver, porque eu chamo de escola hebraica. Tem a escola grega. Como é que é a escola hebraica? Escola hebraica. A escola grega, você paga a matrícula, senta e assiste o professor falando, né? Você aprende a teologia ali. Isso. Na escola hebraica não é assim, não. Na escola hebraica, você vive o negócio na prática. Então o pau quebra. A parada é na hora, né? Você quer, entendeu? Tipo Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho. Entendeu? Então, na base era assim. Então, o dono do morro, por exemplo, vou dar um exemplo. O dono do morro, que era o Marquinhos Capeta, que era o nome dele. A gente chamava só de Marquinhos, né? Meu Deus. Esse cara assassinou muita gente no passado, muita gente. Ele era dono, mandava mesmo lá na área dele. Converteu, estava mudando de vida, só que toda hora endemoniava, enfim, aquela onda. Quem monitorava ele era o Sidônio. Quem era o Sidônio? Era um cara muito manso, tímido, sem aquela... Ele não tinha aquele ímpeto, sabe? Aquela coisa de Pedro. Ele era mais o Joãozinho e tal. Mais convertido. Cara mais tranquilo. Tranquilão. Então eu colocava ele para monitorar o Marquinho, que era bem mais velho que ele, entendeu? Então, assim, essa era a escola hebraica. O cara tá aprendendo, ele tem o conselheiro que é o Espírito Santo, ele tem os pastores que moram na casa, mas a gente sempre ficava em movimento, viagens e tal, né? Ali mesmo no bairro. Então, assim, essas pessoas que moraram lá por mais tempo, eles foram compondo na gente uma forma, né, de ser. E, tipo assim, essas pessoas, até hoje, quando você lembra, que são pessoas que a gente não convive mais, o Sidônio, por exemplo, está no Sul, cara, quando a gente se encontra, a gente chora. Porque lá na Vineyard a gente tinha essa ideia, mas a gente não conseguia cumprir. Mas era uma ideia, a base, o cara passar um tempo e depois ver a vida dele? Tipo assim, ser um negócio meio transitório ou não? O cara podia ter a perspectiva de ficar a vida toda ali. Porque lá na Vineyard a gente às vezes, tipo assim, não, pô, o cara tá aqui muito tempo, cara, ele precisa ver a vida dele, porque senão o cara vai ficar viciado nessa parada. Aqui é um lugar de transição. A gente tem essa ideia. Mas a gente não conseguia cumprir, era difícil, entendeu? Por N fatores, tal. Mas o cuidar, eu gosto muito dessa conversa, Valmar, porque essa missiologia que você falou da prática, a gente evangeliza e muitas vezes a igreja não bota para dentro. Esse botar para dentro dá um trabalho danado, né, velho? Não é fácil, meu irmão. Porque às vezes o cara se converte, mas a adaptação do cara aprender, o modus operandi de uma vida prática como cristão, bicho,
é, é muito complexo. Lance de emprego, lance de convívio, lance do tratar. Às vezes o cara vem do ambiente que é sociologicamente complicado. A gente depende mesmo do milagre de Deus a cada dia. Mas eu quero muito que você continue a mostrar esse DNA diferente que tem o Pingo d'Água em relação a isso, mano. E também, Lincoln, por exemplo, como a gente tinha essa coisa da banda já no início, como a gente estava primeiro a gente começou fazendo pequenas viagens, né? A gente ia para Niterói, a gente ia para a região dos lagos, a gente ia para alguns eventos, a casa de alguém, um culto. Em Niterói vocês faziam coisas do S8? Não, antes de conhecer o pessoal da S8, a gente estava ligado ao pessoal do Marcelo Bigardi, que é um pastor que ele está em Curitiba hoje, meu amigo. O trabalho do Bigardi era incrível em Niterói, era na praia. Então era surfistada. Foi ali que eu conheci reggae. Eu odiava reggae, não gostava de reggae de jeito nenhum. Então, assim, ali eu vi um reggae, né, daquela linha Bob Marley, que era muito mais rock, por exemplo, do que os rock que muitas vezes você vê aí nas prateleiras, mas que não é rock. Né? Que é falside rock, né? Cara, uns reggaezão... É mais pop do que rock, né? E o reggae, ele, por natureza, ele já carrega uma espiritualidade. Então, esse exemplo aí do Bigardi, não é? Esse exemplo do Bigardi lá, a gente pegou muito deles também. Da galera de lá, a Vivian, que cantava, o Bag, que era cantor da Deixa Fluir, a lendária banda Deixa Fluir de Niterói. É uns reggae, mano, psicodélicos. E esse cara era surfista de competir, sabe? Ele era engraçadão. E talento, assim, influenciava muito a gente, esse Bag, a Vivian, entendeu? E outras, são muitas pessoas. Aí conhecemos o pessoal do Metanoia, que é ligado a S8, né? Sim. Só que assim, o Metanoia já é os caras muito doidos, eles evangelizam no black, a galera do black metal, só os satanistas. Aí vem aquela banda, a Necromanicide do Jesus, falecido Jesus, Urquiza, que é primo do pastor lá, que é meu amigo. Isso foi formando na gente um gosto, uma vontade. Tu manja que tem uma fábrica de camisa? Ele Quem? é lá dessa região. Chama Fábio, Fabão. Ele é dono da Soul do Céu. Não, acho que não. Ó, tá vendo como é que as lives são importantes? Tu não tem noção com quem tá aqui, meu irmão. O Fabão, não vou falar não. Ele tá aí? Tá aqui, ele falou. O Bag é meu vizinho. Ele mora lá nessa região. Olha aí, tá vendo? O velho. Quantas vezes o Bag, ele trouxe a banda pro Recreio, que a gente teve, a segunda base nossa foi no Recreio. Aí a gente, por exemplo, fazendo um show no aniversário de um surfista lá famoso, né, da área lá, aí a gente trouxe a banda do Bag, que era o Deixa Fluir. Então, assim, toda a comunidade do surf ali no Posto 12, toda a comunidade do surf estava ali na festa do Jimmy, que era o surfista local. O Jimmy ganhava todos os campeonatos, tudo quanto é campeonato. E o Bag também competia. Então, tipo assim, juntar essa galera e a gente tocando no meio e o Deixa Fluir e a galera toda. Numa época que o Recreio não tinha igreja, ali não tinha igreja, tinha uma Assembleia de Deusinha ali, uma portinha e a Igreja Batista, mais nada, não tinha mais nada ali no Recreio, entendeu? Então, assim, a gente viver isso com a comunidade do surf, com a galera, com os hippies, os caras que moram, que viravam ali na praia, a gente conhecia todo mundo ali. Entendeu? Então, isso fez isso. Mas você falou isso porque vocês saíam, mas a base continua com a vida cotidiana dela lá. Então, vocês voltam e meia. E a Nick começava a sair, mas a base tinha a vida cotidiana dela, do tratamento. Só que a gente fazia um rodízio. Mas a gente fazia um rodízio, Lincoln. Por exemplo, todo mundo tinha que viajar. Porque a viagem, a gente percebeu que cada viagem nossa era muito rica. No início, a igreja era pequena e ia todo mundo. A gente juntava os carros, 2 carros e ia. Mas depois ficou muita gente. Então a gente fazia revezamento de viagens e grupos. Aí começou a ter viagens aleatórias de vários grupos, entendeu? Quando as pessoas voltavam, elas voltavam mais ricas. E isso foi dando um gosto na gente de conhecer pessoas, porque cada um que a gente conhecia impactava em cultura, entendeu? A gente fica mais rico. Você tá entendendo? E isso foi dando gosto. Tem problema? Tem problema.
Vou te dar um exemplo. Quando você estuda na escola normal, fundamental, aí, ensino médio, você tem uma impressão da matemática, né? Ninguém gosta de matemática no ensino, né? Um ou outro Einstein da vida gosta. Eu tenho uma tese sobre isso, porque, na verdade, eu sou educador. Tem muito a ver com os professores, mamãe. Muito a ver com os professores. Sim, mas você vai concordar comigo. Você pegar um cara vocacionado, educador, essa impressão da matemática, ela muda. Sim, você vai concordar comigo, você como educador. Se você tiver uma criança, algum adolescente que não goste, eu desafio a você mandar ele vir me conhecer, eu vou fazer gostar da matemática. Você dá aula ou deu aula de matemática? Então. 3 anos de engenharia, mas a matemática tem um problema na docência. Os professores, a maioria, são ruins. Entendeu? Sim. São ruins, mas eu vou num ponto um pouquinho mais profundo que você vai concordar comigo. Se não concordar, vamos conversar. Por exemplo, no ensino médio e fundamental, você como criança, adolescente, você tem uma impressão errada da matemática. Você não gosta. Tem a questão dos professores, que é muito importante, mas e por que os professores não são bons? É nesse ponto que eu quero chegar. E por que essa matemática não chega boa para o aluno? Porque você dá um lapso da matemática, você nem sabe para que usa aquela equação, você só tem que decorar aquela equação para fazer não sei o quê. Agora, quando você chega na faculdade de matemática, aí você vai, sei lá, ouvir o Pitágoras, você vai saber da história não sei de quê, você vai saber por que serve aquela equação, cara, você se apaixona por matemática. É impossível não se apaixonar. Matemática é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. Só que você, no ensino fundamental, não dá tempo de você perceber isso. Você entende isso? Não, beleza. Talvez é profundo, como você está falando. E se a gente quiser se aprofundar nisso, é algo gigante de profundidade. Porque, na verdade, eu sou da opinião, hoje eu tenho conversado sobre isso, é um outro assunto, mas só para agregar o que você está falando. Eu creio que o ensino ele está totalmente equivocado. Totalmente. Sim, principalmente sim. Com a modernidade, com o que a gente está vivendo. O ensino acadêmico está eu não estou falando um pouco, não. Está totalmente equivocado. Você aprende coisas que você não usa, muitas que você não usa, sim. E as que você precisa, você não é ensinado. As básicas. Por exemplo, o cara ter tranquilidade com uma regra de 3. Parece piada, mas ninguém estuda o ensino médio todinho, equações diferenciais, equação de segundo grau, equação de Béchara, mas o cara não sabe usar o que é mais importante para uma vida prática, seja comercial. E usa toda hora, se precisar. Toda hora. São as 4 operações e regra de 3, meu irmão. Regra de 3 te leva até a China, entendeu? Mas os caras não ensinam. Então, tem muita coisa errada do que a gente está vivendo nessa... Onde foi parar o academicismo? E isso tem coisa espiritual nisso aí, tá? Não queremos espiritual. Tem. Mas tem coisa espiritual nisso aí. Tem, porque, assim, é o que eu falo. É o que eu falo sobre dança, teatro, educação e igreja. Para mim, esses 4 movimentos, eles têm o maior poder social para mudar pessoas, para mudar quem assiste, né? Quem assiste uma dança, por exemplo, um grupo de dança, cara, ali eles estão falando um monte de coisa, entendeu? Então, assim, teatro, por exemplo, né? Quando você assiste uma peça de teatro, quando você assiste um filme, o filme te toca, legal, te afeta. Mas quando você assiste um teatro, você tá vendo a pessoa ali, ó, entendeu? E escola é a mesma coisa. Todo dia você tá ali, são várias disciplinas, várias vivências. Beleza. Só que existe um ataque contra... Vamos falar desses 4, é uma tese minha. Existe um ataque muito forte para que as pessoas sejam afetadas pelo que o sistema quer que elas sejam afetadas. Então, perfeito. Essas 4 ferramentas, esses 4 grupos, por exemplo, é muito perigoso. Então, eles são sabotados diariamente. A escola e a igreja, por exemplo, parece que parou no tempo, cara. São museus. São coisas que não tocam os jovens. Os jovens não querem ir para a igreja e não querem ir para a escola. Isso está errado. Né? Escola tem que ser um lugar de fascínio. A igreja tem que ser um lugar de fascínio. E por que a galera não quer ir? Porque não entende.
porque não está entendendo o que está falando ali. Né? Isso tem que ser resolvido. Quando eu falo da matemática, eu estou fazendo uma analogia com a gente. Quando a gente começou a aprofundar na vida das pessoas e permitir que essas pessoas se aprofundassem na nossa vida, a gente se apaixonava pelas pessoas. Verdade. Então a gente acabava carregando um pouco, era um processo gostoso, não foi ruim ter um contato com o Marquinho, que era dono do morro. Não foi ruim, cara. Entendeu? Foi bom. A gente se encontra com a Lara, com o Sidônio, com as pessoas que... A gente chora. A gente lembra do que a gente viveu. E outra coisa, isso não acabou, isso continua, isso veio, que a gente faz isso. A gente nunca só esbarra com alguém, né? Ah, Jesus te ama. O evangelismo nosso nunca é assim. Ó, Jesus te ama e acabou. Não, a gente não consegue. Tem 100 pessoas para falar aqui na praça. Cara, a gente não consegue se dividir por 100. A gente se divide por 3. A gente vai em 3, mas a gente vai profundo. Então, de 100, a gente vai em uma. Entendi. E tem uma coisa de verdade com uma. Porque anunciar, você pode anunciar para 2.000, entendeu? Mas se é mais difícil. Aprofundando essa coisa evangelística diferente do Pingo d'Água. Esse jeito diferente que vocês têm na evangelização e no cumprimento da missão de falar do amor de Deus. Você falou dessa coisa da base, de nego ficar na base. Aí você fala se a ideia era ficar um período e se era para entrar mais gente, ou se o cara ficar a vida toda. Tem essa questão que eu queria ouvir de você. Mas eu queria também saber como é lidar com algumas coisas. Quando você fala a igreja parou no tempo, parece que está com uma linguagem de evangelismo dos anos 20, do século 19, e assim, muitas vezes esbarra com uma questão moralista. Vem com os papos moralistas, chato pra caramba, que Jesus nem entrou na vida do cara, o nego já quer enquadrar o moralismo no cara. Quando, na verdade, o processo de conversão é que vai fazer o enquadramento do cara na vida em Cristo. Mas não, o nego quer enquadrar, antes o nego quer enquadrar para botar, encaixotar aquilo no cara, e não consegue nunca. O resultado dos caras é quase zero. Aí, eu queria que você falasse como isso, porque outro dia eu fui impactado na nossa última conversa, que você falou assim, meu irmão, a gente ia para um negócio muito louco, que o preconceito era nenhum. O nego tá bebendo, o nego tá seminu, eu não tô nem aí, eu não tenho vergonha, não tinha timidez com ímpio. Eu queria que você falasse dessa faceta. Como é que Deus impulsionou isso no coração teu, Valmar, na liderança do Pingo d'Água? E como é que o Pingo d'Água, fruto do que você está falando, como é que ele pegou esse DNA? Porque isso é muito diferente no nosso meio. Não tem. É poucos fazem, entendeu? Então, vou começar por essa segunda colocação. Eu penso que isso foi o que aconteceu comigo no início, na igreja que eu era. Como eu te falei, eu era inadequado. Eu era muito desajustado com tudo. Era fora da caixa exageradamente, sabe? Era muito doido, muito doido. O fato da igreja... E eu sabia disso. Tá aqui o pastor Davi lá de Campo Grande, gente boa pra caramba. Falou, Lincoln é top, tá ligado? Um negócio que eu falo, tá ligado? Bato uma palma assim. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Que eu mando assim, tá ligado? Manda uma palma só. Mas aí acorda, porque é nego dormindo na tua pregação, a coisa mais verdadeira. É mesmo. Tá pegando o nego dormindo, uns coroa dormindo. Aí eu aproveito pra pegar os coroa. Vai pra casa. Boa. Acorda no espírito. É muito engraçado. Boa. Mas aí fala, bicho, desculpa. Não, nem sei mais o que eu tava falando. Então assim... A onda de ser diferente, entendeu? De ser eu sabia que eu era um problema ali para eles, né? E não esperava que me aceitassem, entendeu? E me aceitaram, Lincoln. Me aceitaram. Me abraçaram. Eles não tiveram preconceito comigo. Uma igrejinha batista tradicional lá da periferia de Realengo, lá do Barata. Segunda igreja batista, sabe? E isso, eu acho que isso ficou em mim. Eu repeti isso com alguns amigos na época que eu testemunhava do que estava acontecendo comigo. E o Pingo d'Água, quando começou o Pingo d'Água em 2004, era um festival disso. Então, assim, como que eu vou ter um preconceito, cara? Logo eu, sabe?
que não tiveram comigo. Eu fiquei 7 anos. Mano, você não tem noção dos caras que estão na nossa live, velho. É mesmo? Tem Tá ficando pesado. um advogado aqui, é um dos maiores advogados de direito autoral que eu já conheci, meu irmão. Uma autoridade do direito autoral no Brasil. Doutor Dirceu Rosa, meu irmão. Ela mandou assim, salve! Olha aí, ó. Tá vendo aí? Precisamos de amigos advogados para tirar a gente da cadeia quando precisar. Não, pra música, fica ligado, varão. Direito autoral. Bicho, ele faz com que a gente ganhe dinheiro, os caras estão ganhando nosso dinheiro, ele é o cara que faz com que o dinheiro venha para a pessoa certa. Entendeu? Mas não é? É importante conhecer, né? Meu povo sofre porque não tem conhecimento de direito autoral. É isso aí, Disse Jesus. Então, cara, eu acho que a segunda pergunta é isso. No DNA, isso foi sendo repetido. Então, assim, a gente fica à vontade. E também acho que por a gente vir dessa simplicidade de cultura de rua, quando você viaja muito, e, por exemplo, quando a gente vai para Curitiba, a gente não vai só no show de Curitiba. A gente quer conhecer os bailes de Curitiba, a gente quer saber o que o pessoal faz, a gente quer conhecer todo mundo, a gente acaba conhecendo uma galera. Ver toda a cena cultural, e isso é uma riqueza muito grande, porque o Brasil também tem uma diversidade, uma riqueza gigante, né? Agora eu estive em Recife com a missão de um amigo meu, e lá eu estava hospedado em Boa Viagem, e aí com o Nat Dread, que é um DJ... Meu brother, você deve conhecer, Nat Dread. Eu conheço, de Niterói. Nat Dread é a lenda viva. Maravilhoso. Ele fabricava umas calças, cargo, e vendia naquele shoppingzinho do Leblon ali, que é famosíssimo, para skatista. Cara, não é ele? Esse cara é da Alta, lá na... Esqueci o nome aquele bairro que tem o Circo Voador. Na Lapa. Esqueci o nome. Na Lapa. Ele trabalhou na Fundição Progresso, foi diretor lá, sei lá. Enfim, ele tá ligado. E aí, DJ então eu tava com esse cara. Quando a gente tinha a Rena Souva, mano, ele era nosso fornecedor de roupa, meu irmão. É mesmo? Só as roupas, animal, roupa tudo. Nat Dread é maravilhoso. De black music, entendeu? Ele tinha as coisas de hip hop, as coisas de skatista. Aí ele pegava pra gente. A gente usava, ele é lá de Niterói, ele também era do S8, ele é feríssimo. Até hoje. Feríssimo. Eu tava com esse cara hospedado em Boa Viagem, em Recife isso agora. E aí ele falou assim, Valmar, tem um amigo meu que ele é da torcida organizada do Azul, Mancha Azul, não sei o que lá. Tudo pessoal do crime, assim, sabe? O pessoal de torcida organizada. Só que é amigo dele, porque ele conhece, porque o cara é muito doido, conhece todo mundo. A gente vai lá não sei onde. Eu falei, vambora, cara, vamos lá. Cara, entramos no carro desse cara. A gente foi pra uma quebrada em Recife. Eu fiz até uns vídeos, mano. Mano, os caras fumando uns baseado colombiano, com as fumaças meio vermelhas assim, ó, velho. Eu olhava assim, mano, aí. Já vivi Rio de Janeiro, mano. Só que Recife, o negócio era mais embaçado. Cara, o lugar que o cara... Era tipo uma ilha. Velho, a fumaça era um negócio meio amarelo, meio vermelho, meio ruivo. Tipo tu, assim, meio ruivo, assim, a fumaça. Mano, uma ilha lá que os caras criavam camarão, mas era favela, sabe? Só bandido. Teve um dia que tu me mandou as imagens. Eu te mandei, não te mandei umas. Eu fiz uma imagem assim, né, rápido, assim, com os caras e tal. Assim, então, assim... Esse dia é um exemplo. Você conhece o outro lado, e você via Recife, assim, os prédios de Recife, do centro, assim, né? E Boa Viagem, você via da ilha, só que a ilha era um lugar muito pobre. Então, assim, você conhece todo mundo, tirei foto com as crianças, aí, entendeu? Interagir com o pessoal, só a bandidagem, que é da Associação de Moradores, entendeu? Enfim, aí, essa vivência do Pingo d'Água trouxe pra gente, por exemplo, o cara é bandido. Beleza, não, ele é bandido. Mas antes dele ser bandido, ele tem um nome. Antes dele ter um nome, ele tem ele é uma pessoa, né? Sim. E ele pode ter um chamado, ele pode ter se corrompido, ele pode ter sofrido violência. Um montão de coisa que ninguém quer saber. Mas, cara, ninguém quer saber. Nós aprendemos isso com Deus. Porque
O João Aguiar, ele falou que eu sou o Ruivo Hering. O outro falou que eu não sou aquele maquiado, não. Essa live é boa demais, porque os caras são muito... São gaiatos, bicho, e a gente tem que botar... O cara só tem a galera... que eu sou o Ruivo Hering e o outro falar que o baseado não sou eu. Quer dizer, já tá mandando uma indireta, né, bicho? Mas... Pode crer. Então, cara, agora a primeira pergunta que você fez, assim, é uma dura crítica que eu vou deixar aqui, né? Mas, cara, por que não funciona? Porque as pessoas querem fazer evangelismo sem estar envolvido uma coisa chamada amor. Você não faz por amor. Você faz por protocolo, ou porque você foi no congresso e falaram lá para fazer, ou porque o teu pastor falou, estamos na campanha do evangelismo, vamos evangelizar. Entendeu? Agora, não é por amor. Quando for por amor, mano, uma vez a gente estava evangelizando a galera na praia, lá no posto 12, só que não era na praia, areia da praia, era na rua da praia, mas era um casarão abandonado que ficava uma renca de mendigo ali, um cheiro de mijo, de cocô misturado, os mendigos ali dormindo ali. A gente estava ali. Cara, conhecemos todo mundo, tomamos um café, levamos um negócio para conhecer o pessoal, né? O pessoal dá ideia pra gente, comida, né? É uma porta que abre, né? E aí tal, não sei o que. Comida é uma porta que abre. Jesus ganhou Pedro com o quê? Com um peixe, né? Quando Pedro viu Jesus pescando aqueles peixes todos sem nenhuma experiência pescando, Pedro pensou, meu Deus, estamos ricos. Hoje na minha live eu preguei sobre João 6, a multiplicação de pães e peixes. Alimentou a multidão, pô. Ali era um gancho evangelístico animal. Pô. A galera come, entendeu? Primeiro, o cara te alimentou, você vai querer ouvir o cara. Pô, sim. Não é? Sim. De graça ainda, te alimentou de graça. Enfim, aí aquela coisa toda, falamos de Deus, oramos, fizemos um som. Eu não lembro se fizemos som, eu sei que foi mó legal. Só que um dos caras, ali tinha uns 20, um dos caras falou assim pra mim, pô, cara, muito bonito tudo isso que você tá falando. Muito bonito, eu conheço já o evangelho e tudo, mas eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, eu tô aqui na rua. Eu não tô acostumado a morar na rua. Eu tô há pouco tempo aqui na rua. Cada noite que eu passo aqui é muito ruim. Eu quero te perguntar uma coisa. Quero saber se tu vai me deixar aqui hoje ou se tu vai me levar para dormir em algum lugar digno. Eu quero saber se você só tá falando ou se você acredita no que você tá falando. Aí, parceiro, aí quebra a tua perna. Quebra a tua perna. Aí o que eu falei para ele? Olha o que eu falei para ele. A gente ali tá cheio do Espírito Santo fazendo, porque não dá. Porque ali você corre perigo de vida. Não só nesse momento, mas em qualquer outros momentos de Recife, por exemplo. Ali é perigo de vida. Se a polícia entra naquela hora lá que eu tava em Recife, irmão, eu tô preso até hoje. Não dá pra explicar o que eu tava fazendo ali. Eu tava só com os bandidos ali, filho. Corria, tu corre perigo. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, meu irmão, olha só, eu posso te levar para morar na minha casa. Eu posso te colocar um mês no hotel, te pagar a diária de um mês. Eu posso construir uma casa para tu. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é obedecer teu Pai Celeste e perdoar essa galera toda que você tem que perdoar, que foi isso que te causou estar morando aqui na rua. Não perdoar. Aí ele baixou a cabeça e ficou chorando. Só que não dava tempo para eu voltar para casa e deixar ele ali. Os outros eu deixei mesmo. Porque a galera só quer ouvir, ou então não está nem ouvindo. Beleza. Aprendi com o meu professor de capoeira, na época da capoeira que eu fui capoeirista. O tamanho do cobertor é do tamanho do frio. Então, se o cara tá com muito frio, o cobertor é grande. Não, se ele não tá com frio, o tamanho do cobertor é o tamanho do frio. Do frio. O que significa? Me explica. Se você tá com muito frio, aí tem um edredomzão grandão. Mas se você tá com pouco frio, um paninho já rola. Se você não tá com frio, não tem nem cobertor, filho. Vamos dar cobertor para quem tá com frio. Entendeu? Então só ele que falou. Pô, tu vai me deixar aqui? Entendeu? Sim.
E eu dei para ele, eu dei uma demonstrou, palavra para ele, ele aceitou. ele demonstrou de uma forma direta o tamanho do vazio dele para você. Entendeu? Uhum. E eu não poderia não honrá-lo, né? Não honrá-lo, porque o que eu estou fazendo? Eu sou um falador? Eu conheço a Bíblia. A Bíblia fala que o reino de Deus não é feito de palavras. Mano, eu não sou falador, entendeu? A gente precisa, a coisa tem que acontecer em volta da gente, parceiro. Os sinais têm que acompanhar, senão eu não tô ali brincando ali. Mano, só que eu mandei essa palavra, ele baixou a cabeça e ficou chorando. Liguei para um amigo meu, se tinha uma vaga para levar ele, numa casa maravilhosa que recebe. Porque não dá para levar para qualquer lugar, não, mano. Tem lugar que é melhor ficar na rua mesmo, fica na rua mesmo que você tá mais seguro. Tem lugar que é triste. E a rua, eu sinto muito isso, assim, a rua, às vezes, ela proporciona melhores oportunidades do que determinados lugares, é uma prisão pior. Uma prisão pior. Sim, do que a sim. rua. Ainda mais lá no posto 12 do Recreio, cara. A gente fazia luais lá na praia, ali não tem a pista de skate ali? Na reta da pista de skate pra praia, a gente fazia uns luais ali. Mano, era atores da Malhação, mendigo, hippie de BR, a playboyzada e a galera do terreirão. Tudo misturado a noite toda. Tudo misturado. Reggae night, comida de graça. A gente botava a mesa, a comida não acabava. Não sei por que a comida não acabava. A gente botava uns potes de leite moça com banana pra caramba lá e frios, queijo. Meu irmão, é um lugar que a galera mora ali no meio do mato, ali no morro. Entendeu? É melhor do que alguns lugares de abrigo, né? Então, vamos aí, você estava falando aqui da prática. Tipo assim, pegar o cara, ver uma realidade e de uma forma prática cuidar do cara. Eu vivi isso muitas vezes lá na Vineyard e você se depara com uma realidade bem difícil, né? Porque você se vê num encurralamento de ter que dar uma resposta pro cara. Só que eu vou te ser muito sincero, Valmar. Às vezes, dois aspectos. O primeiro é ter um discernimento espiritual de saber se o cara realmente está na necessidade ou se é um aproveitador. Esse é o primeiro aspecto. Isso requer uma vivência violenta no lance. E outro, volta naquela pergunta. Até que ponto eu tenho um plano, um cronograma de cuidar do cara e falar, meu irmão, agora você vai voar em condições próprias, entendeu? Eu também me encontrava sempre com um problema desse. Eu não sei até que ponto eu estava ou passou um determinado período, eu não sei se eu estava mal, deixando o cara acomodado na situação ali da casa. Então, eu queria ter o olhar sobre isso também, dessa forma de cuidar, entendeu? Qual foi a primeira coisa que você tinha falado? Eu falei assim, o primeiro item. Um plano do cara ficar por um tempo. Aí eu falei sobre dois aspectos. O primeiro é discernir se o cara é um aproveitador ou se o cara está na necessidade. E o segundo é se tem um cronograma de tempo para o cara. Entendeu? Então, a primeira é o seguinte, os aproveitadores, né? Mentirosos, tem casos que o cara finge que aceitou Jesus, chora e tudo. Tem outros casos que o cara nem finge, já tá na cara mesmo, ele tá ali pra comer, tá ali pra dormir, entendeu? Uhum. Só que é o seguinte, cara, qual era a nossa política sobre isso? Eu não vou forçar ninguém a aceitar Jesus. Não quero que ninguém seja evangélico. Teve uma época, Lincoln, que eu proibi. Eu era o pastor, eu era o único pastor na época, não tinha outros pastores. Eu proibi, eu falei, eu não quero ver ninguém lendo a Bíblia na minha frente. Não quero, quer ler a Bíblia, vai ler escondido. Eu proibi mesmo, numa época, um mês sem ler a Bíblia. Por quê? Porque eles queriam mostrar que eles eram instruídos, entendeu? Só que um bando de mentirosos, não sabia tratar o próximo e ficava lendo a Bíblia pra gente ver, pra liderança ver, pro pastor ver. Aqui só tem rato velho, filho. Aí eu falava, não adianta ler a Bíblia e não... Bíblia na minha frente. Hã?
tu mandou essa lei. Tá proibido ler a Bíblia na minha frente. Ela é a Bíblia, irmão. Se tranca no banheiro. Eu não quero ver ninguém lendo Bíblia. Eu não quero, entendeu? Mas depois eu legalizei de novo. É engraçado que... É porque o pessoal acha que vai enganar a gente. Eles achavam que a gente tava aceitando eles porque eles tinham aceitado Jesus. E não era isso. A gente não tinha essa crise. Não era isso, entendeu? A gente conhece a história do joio e do trigo, entendeu? Então, assim, a gente vai dar pro joio e pro trigo o que tem que dar. Vai chegar uma hora que vai ser demonstrado quem é quem. E adivinha o que vai acontecer com o joio? Vai pro fogo, parceiro. Entendeu? Pro fogo. Vai sentar no colo do capeta. E assim, e agora? Agora finge aí pro capeta, entendeu? Vai sentar no colo. Tu lembra do Alborguete, cara? Lembro. O cara que ficava na mão, batia um porrete assim. O Ratinho, esses caras são tudo cópia do Alborguete. Esses programas de policiais que depois virou entretenimento e tal. É tudo cópia do Alborguete. O Alborguete tinha um porrete, aí ele batia na... Isso é velho, né? É antigo. Entendeu? Então, cara... Então, assim, a gente não tinha essa expectativa. O que o cara tinha que fazer era respeitar a casa. Respeita a casa, irmão. Respeita o próximo. Tudo era bíblico. Por exemplo, eu até comecei essa história na outra live e não terminei. Do cara que tinha se quebrado todo e ficava no sofá com o braço engessado. O dedo dele já estava bom e ele... Aí tu falou que ele já estava disfarçando, que já estava bom, mas ele preferia ele ficava na boca. Eu sacava que ele estava disfarçando já. A gente não é bobo, a gente já sabia. Mas por que a gente deixava? Ele não participava dos trabalhos. Tinha uns trabalhos lá que o pessoal fazia, arrumava casa, não sei o quê. Faziam porque queriam fazer. Não era uma regra, tipo aquela regra que Paulo, né, cita na Bíblia. Aí na live eu falei do oráculo, que a gente chamava de oráculo, que era um senhor mais velho, que conhecia a Bíblia toda. O cara dá aula para teólogo, sabe tudo. Só não tinha domínio próprio. Só não tinha o mover de Deus. O resto tinha tudo, sabia tudo, né? Tá cheio desses caras aí, ó. Aí o que eu falei? Aí ele, não, porque quem trabalha não come. Não come. Né? Querendo dar ordem. Sim. Aí teve um dia que ele falou isso na minha frente ali com o rapaz, do braço, né, quebrado, e constrangendo ele, porque ele não fazia nada. Eu falei pra ele assim, olha só, irmão, quem manda nessa casa aqui não é o Paulo, nem o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo tá morto, que Deus o tenha, tá bem, deve ter morrido bem. Aqui nessa casa, quem não trabalha, come, tá? Porque aqui a lei é outra. Aí fica todo mundo feliz. Entendeu? A caixa dada. Essa foi boa demais. Quem manda não é Paulo. Paulo mandou na igreja primitiva, lá no início do século. Aqui é outra onda. É o apóstolo Valmar, que é cristão. Entendeu? Aí, mano, aí ficaram escandalizados. Tipo assim, não seguir a Bíblia? Tá. Aí eu falei assim, olha só. Aí eu também não expliquei muito, não. Paulo vai estabelecer regra lá para as negas dele, meu irmão. Para as ruivas deles. Aqui não, meu irmão. Aqui é 2004. Aqui as regras são diferentes, meu irmão. Aqui é Rio de Janeiro, aqui é né? É outro ritmo. É outro ritmo. Então, assim, porque assim, esse rapaz, ele sabia muito da Bíblia. Rapaz não, né? Esse senhor, jovem senhor, mas ele não estava falando aquilo ali porque ele estava querendo que as pessoas trabalhassem. É porque ele tinha rixa com o menino. Sim, sim. Ele tinha um problema, ele estava enciumado, porque, né, ele trabalhava, ele resolvia a cozinha. Mas por que ele resolvia a cozinha? Porque ele adorava a cozinha. Ele adorava aquilo ali. Eu deixei na mão dele, faz aí, eu não pedi para ele fazer. Eu permiti que ele fizesse e a gente era grato por isso. Agora, o Josué, coitado, o Josué tinha problemas psicológicos, mano. A gente via isso. Então, assim, a política era com todos. Vai ficar à vontade. Não quer fazer nada?
Lembra de uma época que a gente tinha 8 anos, que a gente ficava na casa do nosso pai, que não fazia nada? Que o nosso pai não obrigava a gente a lavar nada. A gente via televisão se quisesse, fazia o que quisesse. Tipo isso, sabe aquela coisa de estar na casa do pai? Claro, você tem que fazer seus trabalhos de casa, aquela coisa toda. Mas era uma coisa boba, era uma coisa pequena. Você estava na casa do teu pai, você não tinha que trabalhar para comer. Então a política da base sempre foi essa. Aqui você está em casa. Você não tem que trabalhar para comer. Você trabalha se você já tem uma mentalidade, já tem uma idade, se você já está bem psicologicamente, aí você trabalha porque você quer trabalhar. E a gente não aceitava qualquer trabalho. Esse rapaz pegava a cozinha porque o cara, mano, tu queria comer a comida dele, tu queria tomar o café dele, o cara era bom, fazia com gosto. Agora não vai obrigar o cara vai ficar no sofá, vai ficar de vagabundo, porque a cura dele vai vir assim, diferente da do outro. Então tinha essa política na base do cara se sentir amado, do cara se sentir parte, não pelas coisas que ele está fazendo, mas só pelo fato dele ser ele. Ele está ali para encontrar Deus. A maioria deles não tinha uma experiência com Deus. Mas, cara, para que serve a igreja? Não é para o cara ter experiência com Deus? Então ele tem que estar ali, pô. Agora, é realmente, assim, louvável, entendeu, Valmar? Primeiro, pela paciência de lidar, que não é fácil. Você fala assim, parece fácil, mas não é fácil. E segundo, porque às vezes tem gente que se sente, vamos dizer assim, que está outra, aí começam as confusões. E geralmente são os moralistas. Os moralistas, geralmente, eles têm essa pilha, é o fariseu. Ele não faz direito, mas ele gosta de acusar o outro. Geralmente, não é? Geralmente, o fariseu tem essa pilha. Tipo assim, pô, Jesus, lava a mão aí, pô. Os discípulos de João Batista lavavam a mão. Tu nem lava a mão. Ele falou, pô, eu sei porque vocês estão me pedindo lavar a mão. Porque vocês são podres. Entendeu? Vocês são podres. Agora, o pior é que vocês são podres por dentro. Esse é o problema. E não tem como lavar por dentro. Lavar por dentro só espiritualmente. Então, você pode lavar a mão 50 mil vezes, que vocês continuam podres. Então, o fariseu, ele geralmente tem essa coisa de, em vez de amar o próximo, ele se ama tanto que ele bota a carga no outro, né? Ele é egoísta. Com certeza. E lá como era uma escola, eu tinha consciência que era uma escola prática, como eu chamo a escola hebraica, porque a escola hebraica, porque pela história, na época, né, o cara que era ferreiro, ele aprendia com o pai dele, que era ferreiro, né? Jesus, ele aprendeu a mexer com madeira com o José, o pai adotivo, né? E por aí vai. Pedro aprendeu com Jesus a ser pastor, a ser apóstolo, né? Jesus foi o primeiro apóstolo. A primeira delegação, Jesus foi o primeiro delegado, né? Ele representou o Pai. E Pedro ficou representando Jesus. E por aí vai. A gente está aí até hoje, né? Então a gente tem essa consciência. Lá na base, por exemplo, tinham 2 gêmeas da Rocinha, 2 meninas que tinham problemas com a família lá, violência dos pais. Os pais bebiam muito, os 2. Pai e mãe bebiam muito, espancava elas eram bebês na época. E elas foram para lá como criança ainda, acho que tinha 11 anos ou 12 anos as 2. Gêmeas, lindas. Até uma preocupação legal, jurídica também, né? A gente nunca teve preocupação nenhuma, era pra gente estar preso já há muito tempo, porque isso era ilegal, né? Ilegal. Agora, como que eu vou deixar aquelas crianças serem abusadas não, violentadas fisicamente pelos pais, e se elas fossem para o reformatório de crianças, elas iam ser abusadas? Porque pensa 2 meninas lourinhas, branquinhas, lindas, elas iam ser abusadas, mano. Então elas foram lá para a nossa base, sim, vai ficar lá. Enfim, deu tudo certo. A gente nunca teve problema nenhum com justiça, pelo contrário, a justiça ajudava a gente ainda, né? Porque a gente acabou conhecendo muita gente na área, né? Tanto de polícia, a gente sempre estava em delegacias, tu quer saber? Só que sempre dava certo. Sempre. Uma vez, Lincoln, no aniversário de uma garota, eu preguei aquela palavra de Jeremias. Antes de você nascer, era aniversário da mina, antes de você nascer, o Senhor já não sei o quê. E um belo dia eu estou em casa e chega uma convocação para ir para a delegacia. Eu vou para a delegacia, fui processado, mano. Fui processado pela mãe da garota. Chegou uma intimação lá para você. Chegou uma intimação. Cheguei na delegacia, na Barra. Delegacia na Barra. Tu foi lá sem advogado, sem nada? Eu fui sem nada, filho. Não tinha dinheiro para advogado, fui sem nada. Eu também
assim, cara, tá me processando de quê, filho? Enfim, chego lá, uma delegada bonita, assim, uma mulher negra, alta, assim. Aí ela falou, o senhor é o pastor Valmar? Aí eu falei, sou eu. Tem certeza, o senhor é o pastor Valmar? Porque o senhor está sendo processado aqui e uma das coisas que a pessoa falou é que você é fanático religioso. Uhum. Aí eu imaginei o pastor, isso a doutora falando, a delegada, eu imaginei o pastor Valmar sendo um vovozinho de cabelo branco com um terninho azul geladeira, tava esperando alguém assim. É você que é o Sim. pastor Valmar? Tipo isso. Eu falei, sou eu. Aí ela falou assim, ó, você está sendo processado porque você, no aniversário, você disse para a menina que quem gerou ela não foi a mãe dela, mas foi Deus. E você está sendo processado por causa disso. Porque, segundo a pessoa que te processou, quem gerou ela, foi a mãe. Quem pariu ela foi a mãe. E não Cara, foi, enfim. isso é tanta ignorância que eu nunca ouvi uma história dessa. Que loucura, né, bicho? Aí eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, velho, que loucura, né? Na delegacia, imagina ser preso. Eu fiquei pensando, imagina ser preso por causa desse negócio, velho. Que viagem. Aí eu comecei a entender algumas coisas da Bíblia, aquelas prisões, né? Sem pé nem cabeça, que Pedro também, né? Que Paulo, aquela galera viveu. E aí eu falei assim, tá, eu tô aqui, então, como é que é o processo? Eu tenho que fazer o quê? Vou ser preso? Aí a delegada sorriu, gentilmente, e falou assim, como tem gente maluca por aí, né? Olha só, eu vou tirar a cópia disso aqui, pastor. Você vai fazer um quadro, vai botar lá no teu gabinete. Isso aqui, porque isso aqui é história. Isso aqui é uma história. Essa mulher que te processou aqui, ela é maluca. Isso aqui não vai dar em nada, não. Eu sou da igreja congregacional lá do não sei aonde. Olha que Eu sou diaconiza lá. Isso aqui é honra para o senhor, pastor. Não sei o que. Isso aqui, o pessoal é maluco, não vai dar nada, não. Aí deferiu lá, sei lá, cancelou o bagulho. Mas isso é um testemunho maneiro, né, bicho? Que maneiro. Cara. Ó, eu fui processado 9 vezes. Eu respondi 9 processos. Não aguentava mais em fórum, Lincoln. Assim, o início da igreja, né? Porque a gente ajudou muita gente. Então, a gente deu prejuízo para aproveitadores, né? Então, a gente era perseguido, ameaça de morte, meter arma na minha cara. E, querido, nessa a gente conheceu muita gente da polícia, que começou a querer ajudar a gente. Eu nem aceitava, mano, ajuda, porque eu não queria que ninguém morresse por causa... A gente não estava ali para aplicar esse tipo de justiça. A gente está ali para trazer salvação. Eu posso morrer. Algumas pessoas que perseguiam a gente não podiam morrer, né? Porque se morresse, já era, filho. Agora eu não. E outra coisa, para me matar tem que ter assinatura do anjo da morte. O anjo da morte tem que pegar a assinatura do homem, que manda a gente, que manda na gente, né? Se o anjo da morte não pegar assinatura com Jeová, não tem morte, não tem nada, filho. Eu conheço isso. Então, vai ser mais uma emoção, vai ser mais uma história, entendeu? Verdade. Aí, enfim, as 2 gêmeas foram crescendo, 11 anos, 12, 13. Cara, elas caíam na porrada, as 2 brigavam muito, mano. Brigavam entre E entre elas. Uma arrumava a base toda. Arrumava a base toda. E a outra era mais fanfarrona, as 2 maravilhosas. Mas uma era muito organizada, muito assim. E a outra era bobona, era engraçada, não queria, preguiçosa também, não queria fazer nada. E essa que arrumava, uma vez ela me chamou, e ela falou assim, poxa, Valmar, ela não ajuda nada, cara, eu fico o dia inteiro dando faxina nessa base, a base era grande. Eu fico dando faxina, ela não ajuda, aí depois quer fazer não sei o que, quer fazer não sei o que. Aí eu sentei com ela e falei assim, cara, olha só, ela não está arrumando, limpando a base, porque ela não quer. E por que você está limpando? Eu não pedi a nenhuma das 2 para limpar, por que você está limpando? Aí ela falou, porque eu quero. Falei, exatamente, porque você quer. Então, assim, respeita ela no não querer dela. Sabe por que ela não quer? Eu sei por que você quer. Aí eu já estava, né, de professor, né? Eu sei por que você quer. Você quer porque você não vê só um prédio, você não vê só uma casa. Você sabe que essa base aqui representa o reino de Deus. Então, quando você está limpando o chão ali, você está limpando o tênis de Jesus. Quando você está limpando as janelas, as paredes, você está fazendo a unha dele, você está... Entendeu? Você está adornando o reino de Deus. Então, cara,
ela não entende, ela não tem essa cabeça, ela não compreende, ela acha que isso aqui é só uma casa e tal, agora você compreende. Tipo assim, quem tá melhor? Você tá melhor, pô. Entendeu? Tá pior? Você tá melhor. Não adianta você querer obrigar. E ela ficava chateada porque ela via uma desigualdade. Eu falei, não, cara, cada um. Vocês são gêmeas, mas vocês são muito diferentes. Eram muito diferentes. Fisicamente era igualzinho, mas elas eram muito diferentes, entendeu? Então, a partir dessa palavra, ela parou. E, engraçado, acabou isso. Ela acabou, porque ela já estava falando, não vou mais arrumar. Se ela não arruma, eu também não vou mais arrumar, entendeu? E ela continua arrumando, continua fazendo dela. E assim, as duas tiveram uma formação incrível. Até hoje, são duas garotas de Deus, são da Rocinha, voltaram para a Rocinha depois, né? Acho que com 17 anos voltaram para a Rocinha. Enfim, e essas pessoas acabam moldando na gente também, né? A gente vai se modificando. E esse evangelismo que a gente está falando, ele não tem sentido se a gente não vive essas coisas. A gente aprendeu isso. A gente não conseguia mais falar Jesus te ama e dar um folhetinho. Só isso, entendeu? Agora, Valmar, hoje o Pingo d'Água tem uma base, hoje ainda rola umas paradas assim, ou isso foi de um tempo e hoje a perspectiva é diferente? Então, tem a terceira base, né, que a gente fala. É a mesma base, só que está no terceiro volume. Porque o primeiro volume foi Jacarepaguá, foi esses exemplos que eu dei das gêmeas, do Sidônio, Lara, etc. Do anjo lá, né, do suposto anjo. Depois, a segunda base foi no Recreio, no Posto 12. Tem até uma música do primeiro disco nosso que chama Recreio Posto 12, que é lembrança dessa época. E tem esse terceiro volume, que é a base, que aí no terceiro volume que ela foi estabelecida mesmo no lugar próprio. Hoje são 2.000 metros quadrados de base, mais 2.000 de vila, porque a gente fez uma vila. Maneiro. Tem noção? Condomínio que moram na vila pessoas que trabalharam com a gente desde o início. Soldado morou na primeira base. A primeira versão, o primeiro volume. O soldado tá na vila? Ele tem casa na vila, entendeu? Então, assim, essa galera que trabalhou, que foi discípulo, que viraram ministros, né? Alguns pastores, outros profetas, outra coisa, mas assim, já são veteranos no reino, vamos dizer, eles têm casa própria, cara. Com 20 e poucos anos, os caras com casa própria, entendeu? Isso é uma coisa assim que a gente... É o que eu te falei dos sinais, né? Para mim, isso são sinais. Essa base que tem lá, ela tem... assim, a mesma coisa, só que com o tempo, eu acho que algumas coisas vão ficando, outras vão se modificando, outras vão acabando, entendeu? Se transformando. Então, assim, é a mesma política, é a mesma coisa, só que muita coisa está acrescentada já, entendeu? Mas continua escola hebraica. A escola hebraica, ela é um jeito nosso, entendeu? É a nossa teologia, é a escola hebraica. A gente acredita muito nisso. É tipo você aprender, é como se você aprendesse a matemática, você entrasse para a escola e você aprendesse a matemática com bolinha de gude, jogando bolinha de gude, triângulo. Imagina, cara, essa criança não quer sair mais da escola, filho. Não. Ela vai virar matemático, ela vai virar engenheira, ela vai virar... São os Albert Einstein que não tem mais... Porque naquela época era hebraica. A escola era prática. Agora não, agora é muita teoria, as pessoas não entendem muito. Fácil você ver que a educação chama de multidisciplinaridade do conhecimento. Tipo assim, o médico era matemático, que era engenheiro. Você pega um Leonardo da Vinci, ele é artista, ele é matemático, ele é engenheiro. Por quê? Porque o cara abre a mente. É um multidisciplinar. É tipo na feira. Tu chega na feira, me dá 1 quilo de banana. Ali tu tá fazendo aula de biologia, aula de matemática, aula de física. É tudo porque a mente ela trabalha assim. O ensino economia do lar, economia doméstica. Keynesianas, tudo separado, que hoje tá uma droga. O cara sai formado e não sabe fazer uma conta de regra de 3, não sabe fazer. Ele não sabe nem para que aquilo serve, não sabe. E ele não gosta daquilo. Não gosta. Aquilo ali é uma afronta. Não gosta. Uma afronta a tudo.
ao que ele vive, ao celular que ele usa, à prática dele, tudo, tudo. Ele tem aquilo e não consegue ver. Entre aquilo e a vida prática profissional dele, há uma distância muito grande. Muito grande, muito grande. Agora, Valmar, me fala um pouco como é que está o pingo d'água em relação ao Brasil. Tem outras bases em outros lugares, tem outros vínculos. Como é que está essa parada? Então, a gente tem, hoje a gente tem Montes Claros, Brasília e Rio. O Rafael Gomes falou, sou licenciado em matemática e pesquiso o ensino da matemática com o uso da música. Olha que Ó. É quem? Rafael? Rafael. Dá para ver aqui, né? Vou puxar aqui, ó. Rafael Gomes, pode crer. E isso, Rafael, que você está falando, eu conheci um cara que foi meu mestre de capoeira. O mestre Poeira, é vivo até hoje, um dos caras assim, mais fantásticos que eu conheci. Lá da Vila Vintém, é o cara Miguel. O tamanho do apertou é o tamanho do frio. É ele que mandou essa, não é? Não. Esse que falou isso foi um outro professor de capoeira no início da capoeira. Esse mestre de capoeira que eu vou falar, do Poeira, eu já conheci ele, eu já dava aula de capoeira. Mas ele foi meu mestre, foi o único mestre que eu tive, que o outro era professor que dava aula, instrutor, né? Entendi. Aí esse cara, esse Poeira, Jorge, nome dele, eu conheci o Jorge numa revista chamada Escola. Não sei se ela existe mais. O nome da revista era Escola. E a Escola Nova, ou Nova Escola, uma coisa assim. E ela tinha uma reportagem sobre o interior da Bahia, crianças que não conseguiam alfabetizar, não conseguiam ler e nem escrever, crianças que já estavam já com 13, 14 anos, não conseguiam. Aí uma professora de alfabetização se juntou com o mestre Poeira. Uhum. Aí ela pegava os textos da chula de capoeira, das musiquinhas, né? A Monique Maed está falando que é Nova Escola. Nova Escola. Nova Escola, revista maravilhosa, não sei se ainda tem. E aí nessa revista tinha essa reportagem. A professora se juntou com o mestre de capoeira, ele ensinava capoeira, e na capoeira tem aquelas musiquinhas, que é chamada chula. Então a professora pegava as chulas e levava para alfabetizar. Então tinha aula de capoeira. Cara, em 6 meses, todas aquelas crianças que já estavam quase adultas já. Tinha criança de 16 anos já, não era nem mais criança, né? E em 6 meses todo mundo aprendeu a ler, e as crianças pequenas na idade já ia fácil. E eu conheci esse cara assim, entendeu? Nessa coisa de isso é escola hebraica. Você tá aprendendo com uma coisa que você consegue apalpar, que você é real para você, né? Você está vivendo ali a capoeira, os meninos estavam vivendo a capoeira, que é uma coisa deliciosa de fazer, né? Então funciona muito essa coisa que ele falou que o Gomes, Rafael Gomes, né? Uhum. Funciona muito. A música. Uhum. E quem fazia isso? Jesus fazia isso. Quando Jesus foi ganhar Pedro, ele falou de quê? Ele falou não. Ele proporcionou uma vivência com o quê? Com os peixes, né? Lá na praia, no barco e tal. Então, assim, Pedro começava a entender as coisas, né? A Monique não está de bobeira, não. A Monique falou aqui, do que eu expliquei, né? Multidisciplinar, ampliar os saberes. É isso aí. Tem um autor, se você, Monique, conhece, todo respeito a você, mas se você tem curiosidade, ou quem estiver assistindo, procura um autor chamado Edgar Morin. Esse cara é um cara hoje grande na ONU, e ele fala dos 7 saberes. Aprender a aprender. E ele fala exatamente isso, do conhecimento multidisciplinar. O único problema é que o Valmar está indo mais fundo. A gente está indo mais fundo. A gente está indo no sentido espiritual da escola judaica e hebraica, que ele está falando hebraico, mas na verdade a escola judaica, no sentido do ensino da prática. Eu não sei se hoje, até a escola judaica, se ela é mais assim. Talvez nem seja mais. Mas não. É a fundamentação espiritual que Jesus, inclusive, ele quebrou o paradigma dos judeus. Porque os próprios judeus que vieram dessa escola, as linhas deles farisaicas, as linhas deles dos saduceus, a linha deles dos próprios zelotes, eles estavam esquecendo da prática. Tanto que Jesus batia neles em relação a isso. Porque eles não estavam mais sendo práticos. Eles eram muito teóricos e gostavam de aprender outros.
mas no fundo eles não faziam. Lembra aquela passagem que Jesus fala assim, vocês estão criando uma maneira de entender a pessoa de Deus que nem vocês suportam. A lei hoje, nem vocês conseguem cumprir, porque vocês criaram uma metodologia, uma maneira de viver, que vocês fazem com que seja muito difícil viver isso. E vocês não conseguem viver de tão complicado do que vocês... Porque eles não eram mais práticos, né? Mas isso realmente tem um sentido muito espiritual, né? O Sermão do Monte, né, Valmar, no final do Sermão do Monte, ele fala isso. Ele fala o seguinte, se vocês fizerem essas coisas e praticarem, todas essas que eu falei, se vocês praticarem, vocês vão construir a casa de vocês na rocha. Mas se vocês só ouvirem, vocês vão construir na areia. Tem gente que fala que a construção na rocha é a palavra de Deus. Tem nada a ver, tem nada a ver. Só ler o texto todo você vai entender. É falta de contexto, nego prega qualquer coisa. Mas aquele texto, ele está falando da vida prática. É a vida prática, né? E ao final, é o último verso do capítulo 7. O verso diz assim, e a multidão via autoridade nele, diferente dos mestres da lei. O que significa? Significa que os mestres da lei, eles não viam mais autoridade porque os caras não praticavam. Entendeu? Então essa era a diferença de autoridade. A autoridade, ela vem da prática. É isso que dá autoridade, né? Sim, e assim, vamos falar de autoridade lá, né, nessas primeiras bases, até hoje lá na base lá. Como que a gente conseguia ser ouvido pelo dono do morro, né? O dono do morro que eu te falei, a primeira base, por exemplo. Cara, eu esculachava ele. Só faltava dar tapa na cara dele. A gente nunca agrediu ninguém, mas dava vontade de dar tapa na cara dele, filho. E eu falava, metia o dedo assim, isso aqui não é teu morro, não, isso aqui não é da tua favela lá, não, rapaz, não sei o que, tu respeita isso aqui, porque ele saía pra fumar escondido. Então, se tu quer fumar, tu fala que tu vai fumar, rapaz. Não vou te proibir de fumar, não. Entendeu? Agora não vai ficar mentindo aqui, dando perdido, não, que a gente não tá aqui pra ser enganado, não, meu irmão. Então, não sei o que. E assim, por que ele acatava a gente? Porque, cara, por que a gente tinha essa autoridade com ele? Porque a gente abraçou ele de verdade. Quando eu fui pegar ele lá na favela, o pai dele me ligou, o pai dele capitão da polícia militar. Entendeu? Desesperado, não sabia o que fazer com o filho. E esse cara já tinha quase 30 anos já. Que bandido com 30 anos já é velho, né? Eu fui lá pegar ele com o meu carro. Cara, eu sentia ali com o espírito da morte do meu lado, assim, ó. Sabe? Uma sensação terrível. E ele meio lunático, ele tava meio assim, meio, sabe? Tipo síndrome do pânico. Aí eu peguei ele, levei ele pro carro. O pai dele estava lá, né? Me deu a cobertura, a gente entrou. Mas também, assim, cobertura, assim, não tinha ninguém armado protegendo a gente, não, mano. Era uma, assim, foi adrenalina. Agora, por eu ter vivido isso, eu fui lá pegar ele. Isso, amar, não é falar eu te amo, não. Você pode até falar eu te amo, é importante, mas não é isso, né? Amar são atitudes, são situações, são vivências, são vezes que você abre mão de algumas coisas. Mano, eu tenho essa história com ele, eu tinha essa história com ele. Então, quando eu meti o dedo na cara dele e falava, isso pesava. Essa autoridade a gente teve, a gente tinha e tem até hoje. Então, assim, a gente é respeitado. Por quê? Porque você dá um acolhimento, você dá uma instrução, você não exige além do que a pessoa suporta. Tem gente, Lincoln, que é bugou. Tem gente que fritou, entendeu? Como que você vai exigir certas coisas? Não dá, velho. Só o cara já tá na reunião, já foi a vitória. Já era, filho. Ele não tá mais fazendo, ele não tá mais agredindo ninguém lá fora. Ele tá aqui, ele não entende nada que fala, mas ele tá aqui, ele tá de boa, ele sorri. Você acha assim, né? Você acha que todo mundo tem que ter essa compreensão? Ou você acha que alguns não têm? Ou você acha que por conta de uma igreja muito religiosa que se afastou do cumprimento da missão, tem gente que ficou afetada na compreensão desse amor? O que você acha? Eu vou te falar por mim, tá? Porque tem épocas que você diminui seu amor, teu amor esfria, né? Todo mundo vive isso e eu vou te falar, eu vivi e de vez em quando acontece. Quando o amor baixa, você tá ali no protocolo, acontece com todos. Então, assim, eu entendo que tem isso. Agora, por isso a importância de você ter uma equipe.
Porque se você tem uma igreja que tem o semideus lá, que é o apóstolo ou o pastor, seja lá o nome que botam, né? Agora já está em patriarca, né? Cada vez tem uma hierarquia maior que Deus nunca colocou isso pra gente, mas isso é outra live, a gente fala disso. Né? Aí tem um cara lá que ele é o cara da igreja, né? E não tem outras pessoas que também representam, também são respeitadas e também fazem acontecer, aí é complicado. Aí ele vai fazer igual Moisés fez quando botou o lenço na cabeça. Moisés viu Deus, ficou com a cara iluminada. Todo mundo, caraca, olha a cara de Moisés, mano, que isso? Esse cara é o cara mesmo, o que ele fala é verdade. Aí começaram a respeitar Moisés, que a galera não respeitava muito. Porque o pessoal ficava reclamando, enfim. Quando Moisés viu aquele poder, ele falou assim, então é isso. Eu tenho que ficar com a cara iluminada. Quando a luz começou a baixar, ele falou, vou botar o lenço assim para deschavar, para a galera achar que está iluminada ainda. Isso os caras fazem. No Pingo d'Água, a gente já montou. Cara, isso é difícil, é pesado, é cansativo, é chato. Vamos montar um presbitério, entendeu? Vamos montar um presbitério, a gente tem uma multiliderança, entendeu? Esse grupo vai ser respeitado, vai ter dia que eu vou estar louco, que eu vou estar desviado, que eu vou estar preguiçoso, mas tem outro que segura, entendeu? Então, se a gente sempre trabalhou dessa forma, eu acho que o... Porque tem uma hora que isso suga o cara. Às vezes é só isso, às vezes você só está cansado. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para a praia, se você gosta de praia, e ficar ali, ó, capturando vitamina D do sol. Ficar ali, cara. Não é um dia, não, é uma semana, é um mês. Tem uns amigos nossos de Uberlândia que os caras fazem o ano sabático e ficam o ano todo, mano. Entendi. Meu sonho, eu vou fazer isso. É ficar o ano inteiro, vai viajar, vai fazer nada, entendeu? Vai descansar. Ó, tem um amigão aqui, quando tu for a Recife, tem que falar com ele, levar ele nessas quebradas aí, que é o Paulo Ivo, meu amigo lá de Recife, divulgador. É mesmo? Trabalhou com o Reginaldo Rossi, top, ferão. Da onde? Recife? Lá de Recife, é o Paulo Ivo. Ele tá aí na live. Voltando nesse teu raciocínio. Depois que faz essa parada toda e cria uma estrutura que é a que você criou, eu queria que você falasse um pouco da função da banda, que também tem gente que não entende isso. A banda tem uma função estratégica animal. E ela, para isso, também tem que ter um cuidado todo especial. Porque senão ela é a primeira a ser afrontada, porque ela está na linha de frente. Ela que vai lá no oceano e jogar arpão lá, e jogar rede lá no oceano. E você deve ter enfrentado muita coisa com a banda. A banda ainda está de pé, está tocando. A gente conversou, as coisas diminuíram um pouco, mas a banda está ativa. Sim, a banda, é o que você falou, a banda, ela é uma, vamos dizer, é um nervo, né? Então a gente tem uma sensibilidade, mas também faz funcionar um monte de coisa. Então, eu sempre tive um cuidado com a banda, porque, por exemplo, em diversos momentos, rolava uma ciumada. Uma ciumada da galera que não era da banda, todo mundo queria ser da banda. E, cara, a gente chegou a ter 3 holdings, 3 pessoas de produção para resolver burocracias, e tudo viajava, né? E um engenheiro de som, velho. Entendeu? Mais a banda e mais até uns músicos para ficar na batucada. Tipo assim, era uma multidão que viajava, mano. Entendeu? Só que não dá, nunca vai dar para levar todo mundo. Então, às vezes rolava uma ciumada. Então, por exemplo, o cara canta na banda, compõe. Mano, só que ele tem os defeitos dele e ele mora na base. Então, pô, fulano, você quer esquisito. Né? Vou falar, fulano é esquisito, só anda de preto, acorda 3 horas da tarde, vai dormir 10 horas da manhã, né? Você quer? Aí fica, cara, aí eu como professor ali, né, como mestre, eu falo assim, olha só, tá, ele tem essas características, mas quando ele escreve uma música e ele vai ministrar aquela música, acontecem coisas que a gente nunca viu. Que você não consegue produzir, eu não consigo produzir. Então, quem é de varrer, varre.
Quem é falar, fala, mano. Mas esse menino esquisito, quando ele ministra, ninguém consegue fazer o que ele tá fazendo. Então deixa o moleque em paz, deixa ele cantar, deixa ele ser roqueiro maluco. Entendeu? Então, assim, a riqueza, essa riqueza da banda, e com o tempo as pessoas aprenderam a respeitar, A né? Monique falou, Só que assim, a banda. a Monique Hã? falou, Monique Maed. Eu fui hold do meu marido de Realengo para CPO. Grande. KKKKK. Eu não sei se você conhece ela, ou se ela tá dando um exemplo. Monique, você é a esposa do Felipe Percussa? Ah, lembra que eu falei do Felipe Percussa? Deve ser ela, deve ser ela. Então, o Felipe Percussa é um percussionista sinistro que estava no primeiro disco, gravou o primeiro disco com a gente. Era Inclusive a Monique. Esposa do Percussa. Esposa do Percussa. Aí, ela mesma. Inclusive a Monique tem voz no primeiro disco. Tem uma música Cabra Safado, que a gente faz uma brincadeirinha antes, que ela bota a voz da mãe do menino, que o menino faz uma pergunta para a mãe, aí a mãe fala, a Monique. E aí são grandes amigos, maneiro, das antigas. Maneiro. A live tá puxando gente da antiga, uns pingos d'água já coroa, né? Pingo velho já. Pingo velho. Entrou uma menina aqui, não sei se ela tá ainda, Dani Fer. Uhum. Essa menina é de Uberlândia, cantora, mas pensa numa cantora, Lincoln. Cantora sinistra, que eu fico assim ouvindo ela. Ela tava aí, ela entrou aí, não sei se ela continua. Que a galera entra, sai e tal. Ó, a Nath tá aí, nosso tecladista, tem uma galera aí, né? Nath, tem o Hélio também, Hélio Batera, grande Valmar, bora tocar, Zion na Doc. Valmar, a gente tá caminhando pro final, só queria que você falasse das perspectivas da banda. A banda tá de pé, a banda tá gravando, tem gravar, a gente tá isso. Dá uma expectativa bacana, que na próxima live a gente vai falar um pouco de musicalidade, um pouco mais de... Tá. Já tentando marcar uma próxima, de repente, para a semana que vem. Né? Sim. A banda, a gente está lançando um show de Porto Seguro. Uhum. Já tá, em áudio já tá rolando aí por aí nas plataformas. E vai sair os vídeos. Já era para ter saído, de repente até já saiu, porque o pessoal lá da produtora, eles saem colocando, aí depois fala, enfim. Eita. E aí vai sair esses vídeos aí de Porto Seguro. No momento, a gente está se preparando para um disco novo. Uhum. Só que aí fica a dúvida, lança o disco todo, lança uma de cada vez, faz um videoclipe. Desculpa aí, gente, a tosse. Entendeu? Então a gente está nessa dúvida, qual música a gente lança, se vai lançar uma. Aí a gente vai conversar também, né, Lincoln? Porque dos muitos conselhos brota a sabedoria. Claro, né? Claro. Mas eu acho que na próxima live a gente vai ter bons pensamentos e até dividir com a galera boas perspectivas e sonhos, né? Em relação à banda, Sim. Em relação a um avanço. Só para a galera saber, eu tenho conversado muito sobre o Valmar, com carinho e com amor, do pingo d'água voltar a ser uma expressão assim para fora. Eu confessei ao Valmar, quando eu o procurei, há 2 semanas atrás, por algum motivo a gente se encontrou, a gente se falou, e eu sentia, pô, cadê o pingo d'água? Cadê você, Valmar? Pô, vocês estão dentro da caverna e tal. E esse sentimento foi brotando, pintou a live, e da live a gente começou a conversar outras coisas nesse sentido. Então, eu creio que Deus vai fazer um movimento nesse sentido. Minimamente, a gente vai pensar algumas coisas para fazer, né? E aí Deus vai começar a mover algumas coisas no sentido dessas coisas serem produzidas, serem gravadas e tal, para o Pingo d'Água ter assim, uma maior relevância de tudo que o Pingo d'Água já é, mas ter essa relevância assim, ativa, ativar mais as coisas, porque a minha impressão, eu conversava isso com o Valmar, que estava um pouco devagar, assim, não que não está sendo feito um trabalho, mas que eu acho que pode ser feito mais coisa, né? Sim, devagar tá mesmo. Aqui, o Lincoln, entrou aí o Ludi Souza, é um pastor amigo nosso lendário. Lá de Floripa. Floripa não, de Criciúma. Uma fortuna aqui que eu falei, pô, não vou nem dar atenção a esse cara. Ele falou assim, pingo d'água, tudo bandido de Jesus. Pô, essa aí, meu irmão.
Ele dá uma live de confusão, polêmica. Tu imagina. É Ele tem mesmo? um jargão assim, próximo CD. Os bandidos de Jesus. Tu imagina, meu irmão. Tu imagina. Tipo assim, É, mas os bandidos de Jesus. Aí embaixo o subtítulo. A rataria voltou. Já pensou, meu? Lincoln, se tu conhecer os nossos amigos missionários e pastores do underground, É mesmo, aí é. tu vai entender. Tem uma galera que é engraçada. O Tem Paulo uns que fala palavrão pra caraca. Tem uns que tu fala assim, esse cara não é convertido não, velho. é Esse convertido cara toma umas pingas. Cara, tem todo tipo. todo Mas se tu for lá na quebrada dos caras, tu vai ver, mano, dia. o nível do É, trabalho, é. comprometimento com Deus. A gente aprende, assim, país todo, no país todo não, no mundo todo. Porque a gente acabou com essa coisa de banda, a gente conhece gente no mundo todo. Então, assim, é uma galera, tem, por exemplo, lá na São Tomé, tem o pastor Urso, o pastor Bicudo, Eita, Cristo House. Cristo House. Mano, o visual deles é agressivo. Agressivo. Agressivo, Tu né? olha assim, tu, meu irmão, perdi. É, velho, é agressivo. Os caras é tipo hippie de BR, micróbio que fala, não sei. Só Entendi. que os caras são muito de Deus, mano. Só que é uma outra linguagem. Não é aquela linguagem que a gente conhece. Sempre Entendi. tem um pessoal mais louco, de outra forma. Porque a gente Eu, se achava muito diferente. Até que a ah, gente conheceu esses uma caras. galera. O Lud Souza é outro que tem a base lá em Criciúma. Assim, são vários caras pelo o Beethoven de Curitiba, tem o Sudré de Mato Grosso do Sul, O o pastor, Diniz. Diniz é o chefe da bandidagem. Diniz é o mais doido. o Da pastor Missão Avalanche, Vila ladrão de, Velha. ladrão de almas, o pastor underground falou, ladrão de almas. Os O, ladrão de alma, parceiro. o soldado falou, só vagabundo abençoado. Mas é, velho. O, Mas o é meu mesmo. amigo, o meu amigo Paulo Ivo falou assim, que ele tem um jargão do Reginaldo Rossi, que o Reginaldo Rossi, de vez em quando, por exemplo, ele ia almoçar. Aí tava almoçando na churrascaria e vinha um cara e incomodava. Pô, tira uma foto, dá um autógrafo e tal. Aí daqui a pouco o Paulo Ivo tava do lado dele, divulgador, trabalhando com ele e tal. Aí um incômodo aqui, outro incômodo aqui. Daqui a pouco o Paulo Ivo, o Reginaldo Rossi chama. Paulo Ivo, Paulo Ivo. Paulo Ivo, por favor. Paulo Ivo, chama a polícia. Chama a polícia. É muito engraçado, cara. Diz que uma vez ele foi numa parada, aí tava dando autógrafo lá e tal. Aí começou a muvucar, muvucar, muvucar. Aí ele não enxergava direito, né? Paulo Ivo, eu quero um cafezinho, Paulo Ivo. Aí o Paulo Ivo chamou aquele garoto ambulante, né? Meu irmão, bota um cafezinho. Aí ele tomou um cafezinho. Daqui a pouco ele, Paulo Ivo, me dá outro cafezinho. Pô, aí o cara, pô, meu irmão, vem aqui de novo, dá outro cafezinho. Paulo Ivo, me dá uma água de coco. Aí, pô, meu irmão, fica aqui, pega essa merda desse café e deixa aqui pra ele. Pega os cocos todos de boa viagem e deixa os cocos aqui pra ele, meu irmão. Pô, calma o cara que eu não tô aguentando. Chato pra caraca. Chato pra cá. Mas, bicho, vamos deixar para uma próxima. Vamos lá, porque é muita história. Demorou. Deixa um gostinho de quero mais. E eu acho muito legal a gente voltar no assunto da banda para Tá. entender estratégia, entender composição, que isso é uma loucura, né? Porque o nosso segmento, ele às vezes dá uma enquadrada no sentido criativo, no sentido, assim, da arte mesmo, né? A galera fica muito emoldurada, meio formatada demais e perde o sentido do que a gente está falando. Perde o evangelístico, perde o sentido de uma música para fora, perde o sentido muito criativo da gente, né? Porque as pessoas me perguntam muito isso, falam, pô, nosso som tá muito careta, tá muito a mesmice, mais do mesmo. Eu falo, cara, a maioria do que eu escuto é tudo uma droga, e é tudo a mesma coisa. Mas é muito fruto disso, é muito fruto dessa essência que a gente vem perdendo, né? Porque eu creio que a gente tem dois pilares. Eu acho que eu falei isso para você, né? O David Keelan, eu aprendi essa com o David Keelan. O coração de Deus, que o cara fica cantando, o coração de Deus, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero arrebatar o coração de Deus, eu me apaixonei pelo coração de Deus. Eu falei, meu irmão, me fala aí, como é que é o coração de Deus? Aí ele falou, cara, o coração de Deus tem duas características, dois pilares. O primeiro, amor por almas. E o segundo, é intimidade
com os seus. Então, eu acho que a intimidade, ela avançou, mas o amor por almas tem, às vezes, diminuído na galera, né? No sentido criativo das canções, no sentido da arte que a gente é capaz de fazer, né? Mas a gente vai Sim. trocar essa ideia, cara. A gente vai trocar essa ideia. Espero que você tenha Vamos. gostado. Fica à vontade aí para tuas Vamos. palavras finais. Está aqui um reverendo amigo meu que caminha comigo, eu caminho com ele, que é o reverendo Alex Assis. Gente boníssima, mas Legal, salve aí. a gente tem que levar ele com os malucos, no meio dos malucos, para ele ver qual é a realidade dos doidos. Vou levar ele para Recife, lá na quebrada lá. Onde só tem bandido, meu irmão. Vai se tremer. Aí é bandido mesmo. É bandido mesmo, né? Eu tô ligado, velho. Tô ligado. Aí é os bandidos mesmo. É. Ó, cara, deixa eu te falar. Agradecer aí você, né, por essa conversa. Não é só uma conversa, né, cara? É um canal aberto aí. É. Que Deus, é coisa de Deus e a gente consegue lembrar. Tu ficou viciado em live, né, cara? Tipo, não, vamos fazer. Cara, eu tô aprendendo. Pra mim era uma coisa muito difícil, né? Fluiu, é fácil, né? Só tem que saber onde apertar aqui. Enfim, né? Eu preciso de alguns equipamentos. O celular, por exemplo, meu celular, a bateria acaba rápido, a memória dele não existe. A Cláudia tá batendo palma e é uma membra ilustre aqui da live. Sabe a Cláudia? É a mãe da Cláudia é maravilhosa. É, maravilhosa. Cláudia é guerrilheira, meu querido. Ali não tá de bobeira, não, filho. Ali é linha de frente. Ali é linha de frente. E assim, a Nath e o Vitor, que é tecladista e guitarrista da banda, né? Eles estão aí. Maneiro. Aí ela tá falando, a Nath falou para eu mandar um beijo pro pessoal do Ataque Soviético, que existe uma Ataque Soviético é o Ministério de Crianças que a gente tem lá. Não tem Maneiro, que não tem os caixa baixa do Cidade de Deus, Ataque Soviético, que eles mataram o Zé Pequeno. Soviético, Os moleque quietinho que não dá trabalho, da favela, o neguinho da favela. Sei. Mano, tem uma criançada que fica na resposta da Nath e do Vitor, que eles têm um trabalho. O bairro deles chama... O bairro deles chama Palestina. É um lugar que é pobre. Mano, é muito bizarro. É abaixo do nível favela. É um lugar, assim, surreal. E essa criançada é esses meninos que ficam roubando na rua. Só que em vez deles estarem na rua roubando, estão lá com o Vitor, com o Nath, estão lá na base perturbando a gente. Só que lá eles estão aprendendo paradas, aí se diverte, mas também toma na orelha para aprender as paradas. E estão crescendo lá no dia do batismo. Escola hebraica judaica. Né? Escola hebraica. Teve um batismo lá, que a gente estava batizando não sei quem lá, na piscina e tal, maior galera. E a gente fez um ato profético com eles, a gente botou eles na piscina, tipo assim, para um dia, quando eles entenderem, eles serem batizaram. O Lincoln, foi uma chora... Esses meninos, eles choravam, gritando, mas gritando, velho. Todo mundo ficou desesperado, a congregação toda em pranto, chorando junto. São situações, assim, maravilhosas, né, cara, que a gente vive, porque a gente está estendendo a mão e não somos um, né? A gente é um grupo, então não fica pesado, não. É fácil fazer. O Alex está impactado assim, o diabo é maconheiro, olha só. Tu imagina, né? Ele está impactado com isso, ele precisa ouvir a história do Manga, né? Para terminar, vou repetir a história do Manga. O Manga tinha um programa na Boas Novas, que foi levar o Pingo d'Água para tocar, e o Manga, meio distraído, ouviu a música, não se ligou. Quando abriu a gravação do programa, ele falou, essa galera é muito diferente. Vem aí a galera do Pingo d'Água. É uma galera que canta o seguinte, porque Deus é maconheiro. Aí o diretor, corta. O diretor tava até na live, não tava? É Paulo? É o Paulo Leonel, é. Corta. Agora, Lincoln, essa letra, o diabo é maconheiro, tu sabe que não é nossa, né, cara? Essa letra é do apóstolo Pedro. Botou lá 2 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando tragar você que tá de bobeira. Tragar. A gente é só uma tradução contemporânea pra galera se ligar, né? É porque pra galera entender. Igual tu falou pro oráculo. Meu irmão, Paulo mandava lá na igreja. Quem manda aqui, quem falou que a boca é tua, rapaz?
Essa foi a... A boca aqui é nossa, parceiro. A gente fala o que a gente quiser. Pô, demais. Mas eu vou Pode crer. um prazer estar Valeu. contigo. A gente marca para a semana que vem. Deus te abençoe muito. Obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. E você sabe que pode contar com a gente. E tamo junto, né, mano? Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.